Bom dia, turma! Hoje é segunda-feira, dia 8 de novembro de 2021. E em língua portuguesa nós iremos realizar a atividade 6, que fica na página 13 e página 14 do nosso livro de atividades 2 de língua portuguesa. Essa atividade tem como texto inicial uma receita culinária. O nome da receita é pamonha doce. Esse é o título da nossa receita, o título do nosso texto. Então, como podemos observar, a receita é um texto instrucional. Isso quer dizer, é um texto que nos dá instruções. Ele ensina a fazer algo. E a receita culinária ensina a fazer algum tipo de alimento. No caso aqui, uma pamonha doce. É um texto dividido em duas partes. A primeira parte são os ingredientes, são os itens que nós vamos utilizar na nossa receita. E a segunda parte, o modo de preparo, que está ensinando direitinho tudo que a gente vai fazer com os ingredientes, para que a receita fique pronta. Então, aqui nós temos a referência do texto. Foi um texto elaborado para fins didáticos. Isso quer dizer que ele não foi tirado de nenhum livro de receitas ou nenhuma outra fonte. Ele foi composto para essa nossa atividade. Então, vamos lá. Número 1. Quando você ouve a palavra pamonha, do que você lembra? Essa aqui é uma pergunta para a resposta pessoal do aluno. Então, vocês vão parar um pouquinho, pensa nessa palavra pamonha e diz o que vem na mente de vocês e escrevem aqui. Número 2. E quando você ouve a expressão modo de fazer, do que é que você lembra? A mesma coisa, é uma resposta pessoal. Então, cada um vai dizer do que pensa quando escuta modo de fazer. Número 3. E aí vocês vão precisar de um dicionário. Consulte o dicionário e veja se o que você imaginou dessas palavras tem o sentido correto. De quais palavras? Dessas duas aqui. Reservado e escorra. Primeiro vocês vão ler essas duas palavras, pensar no que elas significam e depois vocês vão fazer a consulta no dicionário e escrever aqui o que tem no dicionário. E assim, vocês vão ver se realmente vocês tinham imaginado certo o significado dessas duas palavras. Então, número 3 é uma atividade de pesquisa. Número 4. Se você fosse o autor do texto, que outra palavra você usaria no lugar de imitando? Então, se você fosse escrever esse texto aqui, e precisasse trocar a palavra imitando por outra palavra, qual palavra você utilizaria? Então, vale também fazer a pesquisa do significado da palavra imitando. Vocês também podem pesquisar na internet sinônimos da palavra imitando. Sinônimos são palavras diferentes, mas que contêm o mesmo sentido, que querem dizer a mesma coisa. Então, é uma dica vocês pesquisarem os sinônimos dessa palavra aqui. Número 5. Se você fosse o autor do texto, que outra palavra usaria no lugar de ingredientes? Então, do mesmo jeito, vocês têm que pesquisar o significado da palavra ingredientes e outros sinônimos. Isso quer dizer outras palavras que podem ter o mesmo significado. E aqui é o espaço para a resposta. Número 6. Você leu atentamente o texto? Você acha que quem ler o texto conseguirá realizar a receita corretamente? Se você acha que sim, diga sim e justifique a sua resposta. Se você acha que não, também justifique a sua resposta. Essa parte aqui que diz justifique a sua resposta é justamente para dizer por que você respondeu sim ou por que você respondeu não. Número 7. Segundo o texto, como é que se faz para que as pamonhas pareçam trouxinhas? Então, olha só, é segundo o texto. Então, essa resposta não é pessoal. Vocês vão ter que tirar essa resposta aqui do texto.
Na página 14, nós temos o número 8. No texto, o que é que dá a ideia de medida? A palavra espigas, leite ou xícara? Marquem a resposta correta. Número 9. Por que seria impossível fazer as pamonhas sem descascar o milho? E aí é uma resposta pessoal. Vocês vão explicar por que a gente não consegue fazer uma pamonha sem antes descascar o milho. Número 10. Marque um X nas informações do texto. Então, aqui, olha só, tem várias informações aqui. É necessário um cuidado especial com as espigas. Tá dizendo isso no texto? Isso é uma informação dada pelo texto? Se for, marque um X. As espigas são colocadas inteiras no liquidificador. Isso é uma informação que o texto está dando? Se for, marque um X. Se não, não marquem nada. A massa produzida deve ser colocada sobre as palhas. Depois de amarrada, a pamonha está prontinha? As pamonhas só servem para o consumo estando frias? Esses materiais servem para fazer 20 pamonhas. Então, aqui nós temos várias informações. Só que vocês só vão marcar um X nas informações que combinam com as que foram dadas no texto. Número 11. De que forma a massa pode ser colocada para fervura? Pesquisa no texto. Quais são as principais matérias que devem ser providenciadas para a produção das pamonhas? Então, quais são os principais materiais? Quais são os principais ingredientes que não pode faltar no preparo da pamonha? Então, vocês vão escrever aqui. Número 13. Quais letras vêm depois do M? Quais vêm depois do N? Circule-as para as palavras para conseguir. Tambor, então vocês olha só. Qual é a letra que vem depois do M? Aqui foi um B. E aqui, depois do N? Foi um C com cedilha. E assim vocês vão contornando as letras que vão aparecendo tanto depois do M como depois do N. E circulem todas as palavras. Então, escolha, agora número 14. Escolha 2 palavras do quadro e faça 2 frases com ela. Lembre-se da pontuação adequada. Então, dessas palavras aqui, escolham 2 e escrevam 2 frases. E aqui nós temos 2 linhas grandes, espaço suficiente para vocês fazerem as frases de vocês. Aqui está um lembrete para a pontuação correta. Então, vocês podem fazer uma frase interrogativa e utilizar o ponto de interrogação. Uma frase exclamativa e utilizar o ponto de exclamação. Vocês podem utilizar vírgula, ponto final. Tenham cuidado de botar inicial maiúscula também. Número 15. Leia as palavras e complete com M e leiam novamente. Então, aqui vocês vão completar, por exemplo, bebe. Então, vocês vão completar com M. Vai ficar bebem. E do mesmo jeito, vocês vão completar as palavras e depois ler em voz alta. Número 16. Retire do texto palavras para completar a tabela abaixo. Então, o M, que é usado antes do P e do B, o M no meio da palavra e o M no final da palavra. Olha só, gente. Voltando aqui para essa tabelinha, se vocês circularem todas as letras que vêm depois do M ou do N, o que é que vocês vão notar? Aquela regrinha básica que diz: antes de um P ou de um B, só se pode escrever M. Antes de todas as outras consoantes, eu posso colocar o N. Então, aqui, vocês vão lá no texto e retiram duas palavras que tem um M antes do P e do B. Retiram de lá 2 palavras com M no meio da palavra. E 2 palavras com M no final da palavra, como esse aqui, olha, bebem.
E para finalizar, nós vamos fazer o jogo dos 7 erros. Na tabela abaixo, existem 7 palavras escritas com erros, então 7 palavras estão erradas. Descubra-as e copie corretamente em seu caderno. Ou, se o espaço der, vocês podem copiar aqui do lado ou abaixo. Então, nessa tabelinha tem várias palavras, como bomba. Bomba está escrito correto? Se estiver, tudo bem. Se não estiver, marca um X até vocês terem as 7 palavras que estão escritas erradas.